Glória a Deus. Quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma vez nos fazer estar aqui ministrando a sua palavra, fazer uso das Escrituras. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Neemias, capítulo de número... Vamos ler o capítulo 1, irmão. O capítulo 1, a partir do versículo 3. Não, capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga achei. Aleluia. Capítulo 1, 4, irmão. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Neemias é um livro histórico, a qual faz parte da história do povo de Deus. E não se sabe de fato quem foi o autor, quem escreveu, quem deixou esses escritos, mas sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que essas escrituras fosse declarada até nós nos dias de hoje. Neemias é alguém que Deus escolheu, que o céu chamou e fez uma promessa através da sua vida. A palavra de Deus diz que a nação de Israel, ela recebe uma profecia que sobre ela viria danos, sobre ela viria o cativeiro, sobre ela viria algumas dificuldades. E de fato isso aconteceu. O dano chegou, a calamidade estendeu, Jerusalém foi incendiada, Jerusalém foi posto fogo. E quem olhava agora para a cidade santa, a terra de Jerusalém, o povo escolhido, o povo, como diz a Bíblia, reconhecido como menina dos olhos de Deus, agora aquela cidade, aquele povo está vivendo um momento difícil, vivendo momentos de calamidade espiritual. E nesse período, a Bíblia diz que muitos vão para o cativeiro, e Neemias, esse grande homem, ele teve disposição, quando ele soube acerca do que tinha acontecido com Jerusalém, quando ele soube acerca do que o seu povo estava vivenciando, e mediante aquilo que ele soube, ele decidiu tomar iniciativa. Neemias não foi aquele que ouviu e baixou a cabeça e ficou pelos cantos. Neemias não foi aquele que ouviu e simplesmente entregou os pontos. Neemias não foi aquele que ouviu e simplesmente deixou o tempo passar. Não. Neemias é aquele que ouve, aquele que consegue, aleluia, ter uma iniciativa, mediante aquilo que ele está ouvindo, mediante aquilo que está vivenciando. Pois a palavra de Neemias no capítulo 1 é como está o povo, como está, aleluia, as pessoas em Jerusalém. Alguém diz: Jerusalém está assolada, Jerusalém foi destruída, os portões de Jerusalém colocaram fogo. E a Bíblia diz no capítulo de número 1, no seu versículo de número 4, que este Neemias, ele, aleluia, ouviu
e se assentou-se e começou a se lamentar por tudo aquilo que ele estava ouvindo, por tudo aquilo que estava acontecendo. Só que a Bíblia diz que Neemias não só se assenta, a Bíblia diz que Neemias não só chora, a Bíblia diz que Neemias ora e jejuma. Repete comigo: ora e jejuma. Aqui tem a ação daquele que ouve a destruição, daquele que ouve a calamidade e daquele que ouve o vento que está batendo acerca do seu povo. Então Neemias ele vai orar, Neemias ele vai pedir Deus direcionamento, Neemias vai pedir Deus ação, Neemias vai pedir Deus, aleluia, que lhe guie, que lhe conduza. Por quê? A maior verdade é, Neemias precisa saber o que vai fazer no momento difícil. Eu vou repetir, Neemias precisa saber o que vai fazer no momento difícil. Aleluia. É bem verdade que no momento difícil que estamos vivenciando, queremos tomar iniciativa, muitas das vezes pelo impulso, muitas das vezes pelo desespero, muitas das vezes pela guerra que travou. Mas é nesse momento, aleluia, que antes, aleluia, que o barco afunda, nós precisamos orar, precisamos clamar, porque eu aprendo que uma coisa é Deus te direcionar, outra coisa é você ser impulsionado pelo seu sentimento. Mas quem ora, quem jejua, ele não dá o tiro errado. Quem ora, quem jejua, ele não coloca o pé no lugar errado. Eu vou repetir: quem ora e quem jejua, aleluia, a direção é certa, o momento é certo, o dia é certo. Alguém levantou a mão? Quem ora e quem jejua, aleluia, até a palavra que vai sair da boca dele, aleluia, é direcionada pelo Deus que ele clamou. Aleluia. Se você chegou aqui debaixo de uma guerra, de uma tempestade, o segredo é: continua orando, continua clamando, continua intercedendo, porque, pregador, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma direção para essa história. Oh, glória! Escuta, a direção vem porque alguém está orando, a direção vem porque alguém está clamando, a direção vem porque Neemias se prontificou. Aleluia. Passamos um momento difícil e muitas das vezes não sabemos o que fazer, simplesmente por falta de orar. É culto de oração. Por esta causa eu me ponho de joelho. Você percebeu que por causa da causa Paulo está de joelho? Sabe o que Paulo está dizendo? Através dessa dificuldade, por essa causa eu preciso orar. Paulo está dizendo: eu sei que se eu for com a força do meu braço não vai mudar nada, se eu usar a minha voz também não, mas se eu orar, oh Espírito de Deus, se eu clamar, aleluia, eu sei que Deus vai mover céu, eu sei que Deus vai mover terra. Por quê, pregador? Daniel disse assim: quando ele propôs no seu coração, aleluia, em não assentar na mesa, aleluia, e clamar a Deus naquele mesmo dia, a Bíblia diz assim: e o Senhor ouviu a oração de Daniel, e o Senhor ouviu a oração de Daniel. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aleluia, não para de orar porque Deus está ouvindo, não para de orar porque Deus está te ouvindo. Oh, glória! É a oração. Escuta, Neemias decide, Neemias quer fazer algo. Eu preciso entender que Neemias, ele nunca pisou em Jerusalém. Neemias, ele nunca esteve em Jerusalém, pois Neemias nasceu dentro do cativeiro. Neemias só ouvia falar acerca de Jerusalém, Neemias só ouvia falar acerca do seu povo. Mas quando ele chega aqui,
no capítulo 1, que ele sabe que a notícia acerca do povo dele é ruim, agora Neemias decide ir a Jerusalém. Neemias decide pisar em Jerusalém. Aleluia, por quê? Porque Neemias precisa, aleluia, fazer algo por aquele lugar. É mais ou menos assim, Neemias cresceu no cativeiro, mas ouvia falar da glória de Jerusalém. Neemias cresceu no cativeiro, mas ouviu falar que em Jerusalém Deus batizava. Neemias cresceu no cativeiro, mas ouviu falar que o Deus de Jerusalém cura. Neemias cresceu no cativeiro, mas ouvia falar, aleluia, que o Deus de Jerusalém opera. Aí Neemias está dizendo, como é que a terra santa, o lugar santo, o povo eleito, agora está em dificuldade, eu não aceito, eu preciso me levantar e fazer algo por eles. Aí o que é que Neemias faz? Aleluia, Neemias se levanta e começa agora a clamar a Deus, a orar a Deus e pedir a Deus uma direção. Aleluia, quando ele ora, quando ele clama, Deus direciona ele. Aí ele vai até o rei e diz assim, rei, pelo amor de Deus, me dá carta, me dá carta, porque Neemias é copeiro. Qual é a função do copeiro? Provar a comida, provar a bebida. Mas agora de copeiro ele vai sair para Jerusalém para adorar e para reconstruir os muros que um dia era símbolo de glória, era símbolo de exaltação. O que é que Neemias faz? Rei, eu preciso de carta para mim até em Jerusalém. Eu não vou se eu não receber a carta. O rei olha para Neemias e diz, Neemias, aleluia, quanto tempo tu vai ficar lá? Neemias, quanto tempo vai durar a tua viagem? Neemias, quanto tempo tu vai passar em Jerusalém? Parece que eu vejo Neemias olhando para o rei varão Ilha e dizendo assim, ó rei, aleluia, eu não sei quanto tempo, mas eu vou aqui mais ou menos calcular para você entender. É até os muros serem edificados, é até os muros serem levantados. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No dia que Deus te direcionar, no dia que Deus te dá uma palavra, não volta de lá enquanto não terminar a construção. Não levanta a mão, levanta a mão, oh meu Deus, alamandura saiodériga, alabaua saiodériga, não volta de lá enquanto as muralhas não estiver edificada. Não saia do propósito. Quem vai orar, quem vai orar, quem vai orar, quem vai orar, quem vai clamar a Ele, o propósito tem que terminar. Pregador, eu comecei o primeiro elo, vai até o final dele. Pregador, já está na segunda semana ou na terceira. Eu queria não vir hoje, mas Deus está dizendo, termina o propósito. Remate sobre a bala, andou a sebe camantria. Termina, Neemias. Eu preciso falar para vocês que no longo dos 52 dias, se não me falha a memória, alguém queria parar Neemias. Alguém queria fazer ele voltar. Alguém queria interromper o propósito. Mas eu aprendi que quando Deus manda, oh, aleluia, quando Deus manda, meu amigo Charles, Deus garante. Quando Deus manda, Deus assina embaixo. Uma coisa é o homem te levar, outra coisa é Deus te colocar no ambiente. Quem vai adorar, eu vou dar oportunidade. Remandora baua, alamandura séria, na noite chovia ba, alamandora ba. Ninguém vai parar o propósito de Deus na tua vida. Ninguém vai parar. Olha para o irmão do lado, fala, ninguém vai parar. Fala para ele, fala para ela, ninguém vai parar o propósito na tua vida. Ô glória! Escuta, Neemias pede carta. As cartas que Neemias pede representam passagem. Ele precisa ir, o rei precisa liberar. Só que ele só vai se houver uma liberação. É mais ou menos assim. Quem é habilitado sabe que se ele tem um carro e ele não tem uma habilitação, ele não pode dirigir, ou muito menos sair de um lugar para o outro,
Aleluia. Então o que Neemias está pedindo? Trazendo para o dia de hoje a carta para quê? Para atravessar as fronteiras. Ela é canto, remaua, para atravessar o ambiente. Aí o rei olha para ele, aleluia, e começa a analisar quem é Neemias. Neemias é mais ou menos assim, é alguém que serviu aqui e um semblante sempre foi o mesmo. Neemias é alguém que esteve na minha presença e eu nunca vi ele fazer bico ou mudar o rosto. Ele sempre teve do mesmo jeito, mas teve um dia, aleluia, que o semblante de Neemias caiu. Teve um dia que o rei olhou para ele e disse: Neemias, o que é isso, rapaz? Você está triste, você está abatido. Irmão, coisa dura. Aleluia, sabe o que é? É quando você vê alguém que está vendo uma destruição, está vendo uma calamidade e o semblante dele fica do mesmo jeito. Está errado. Isso não é a atitude de quem serve o rei com excelência, porque quem serve o rei com excelência, meu amigo João, aleluia, quando ele vê que o negócio está dando errado, quando ele vê que o negócio está bagunçado, quando ele vê que o negócio está indo por caminhos tortuosos, ele se entristece, ele se abate. Ah, meu Deus do céu, mas quem ama a presença, ama a casa de Deus, ama a glória de Deus, quando ele vê que o negócio está indo errado, ele começa a dizer: meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Neemias se preocupou com a situação de Jerusalém. Será que nós temos se preocupado? Como é que está a situação dos nossos irmãos, dos nossos companheiros? Aleluia, será que nós temos se preocupado? Como é que está a situação do povo de Deus? Porque Neemias se preocupou. Neemias falou: não pode, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo. Estamos vivendo um tempo onde é cada um por si, irmão. É cada um por si e mais nada. É cada um anda só, clama só, busca só, intercede só. E se alguém estiver padecendo, é ele, Deus. Mas eu entendo que Neemias está sentindo uma dor de um povo, de uma terra que ele nunca esteve, mas ele ouviu falar acerca dela. Irmão, entenda que quem está do teu lado não é teu inimigo. Quem está em um culto como esse, está adorando a Deus junto com você, é teu companheiro de batalha, é teu companheiro de guerra. Sabe o que Jesus vai nos ensinar? Quando forem, vão de 2 em 2. Por quê? Porque se um cair, o outro estende a mão e levanta ele. Agora a mão estendida no dia de hoje está difícil, não está? A mão estendida, meu amigo Tarcísio, no dia de hoje está difícil. Aleluia. Hoje o que tem mais é a língua falando, a boca falando, do que a mão estendida. Mas eu vim profetizar nessa noite que em vez da tua boca falar, a tua mão vai estender para ajudar quem está do nome. Meu Deus, levanta a mão, levanta essa mão lá em cima e adore a Ele. Você vai ser a coluna para alguém, você vai ser ajuda para alguém. Ô glória! Escuta, Neemias recebe carta, o rei dá carta de passagem. Neemias agora tem liberdade de ir. Neemias agora tem passagem liberada. Sabe o que é isso? Ninguém interrompe ele, ninguém para ele, porque quem entregou a carta a ele não foi o evangelista Juliano e nenhum dos senhores que aqui estão. Quem entregou a carta a Neemias foi o rei. Foi o rei, Emarchéria. E quando o rei entrega, meu filho, está entregue, ponto final. Escuta, ele passa. Quando ele passa
para visitar o povo, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Neemias está dentro de Jerusalém. Neemias está dentro da terra. E com ele foram alguns homens, foram alguns soldados, foram alguns com ele. Mas quando ele chega, ele tem um propósito: construir, edificar, restaurar. A cidade está isolada, a cidade está destruída. Aleluia. No capítulo 12, do capítulo 2, do versículo 12, ele diz assim: e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Eu entendo que Neemias, ele está atravessando, porque ele está em Jerusalém, ele está conhecendo o território que um dia foi símbolo de glória, um dia foi símbolo de exaltação, um dia as nações temiam a olhar Jerusalém. Só que quando ele diz assim: agora, aleluia, eu não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Sabe o que é isso? Neemias tem uma reserva, Neemias tem um segredo, Neemias tem um particular. E qual é a verdade, pregador? A verdade é que ele não conta a ninguém enquanto aquilo não acontece. A verdade é que ele não revela a ninguém enquanto Deus não faz, aleluia, acontecer aquilo que está no coração dele. Você sabe qual é o problema de nós hoje? É porque as coisas não acontecem e nós já estamos compartilhando. Deus ainda nem fez e nós já estamos, aleluia, contando glórias. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: ei, trabalhe em secreto, sonha em secreto, declare em secreto. Por quê? Porque quando eu trabalho em secreto, quando eu fico em secreto, aleluia, Deus vai trabalhar para realizar o propósito dele na minha vida, o trabalho dele na minha história. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, tranca a boca enquanto não acontece, para de falar para quem não quer ver você crescer enquanto não acontece. Aí Neemias diz: enquanto não acontecer, eu não vou dizer nada a ninguém, eu não vou revelar nada a ninguém, eu não vou contar nada a ninguém. Eu me lembro de Davi. A Bíblia diz que o rei Saul olhou para Davi e diz assim: ei, aleluia, de quem é filho esse homem? De quem é filho esse moço? A palavra de Deus diz que estão perguntando a Davi de quem ele é filho, e ninguém se pronuncia. Davi não fala, mas Davi não tinha ainda matado o gigante. Mas depois que Davi mata o gigante cai. Saul faz a mesma pergunta: de quem é filho esse moço? Aí ele diz: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Você percebeu que Davi, enquanto o gigante não cai, ele não revela o seu nome, mas depois que o gigante cai, ele diz: eu tenho um pai, ele é Bauassaiodériga, eu tenho um nome, eu sou filho de Jessé. Olha para alguém do lado e fala: não abra o jogo da tua história para quem não entende ela. Sonha em secreto, sonhe em secreto. Escuta, Neemias, ele entra em Jerusalém, o propósito é construir. Quando ele entra para construir, o texto diz no capítulo 3 do livro de Neemias que ele vai começar a restauração, ele vai começar a construção. Só que uma coisa me chama a atenção, sabe o que é? É porque toda construção, ela tem um início, e o início de uma construção é o alicerce dela, sim ou não? O início de uma construção é o alicerce. Só que no capítulo 3 eu estou vendo Neemias iniciando a construção pelas portas. Ele vai designar grupos para construir, restaurar a Jerusalém. Por onde? Pelas portas. Aleluia. O que é que Neemias quer declarar? O que é que Neemias quer falar?
que a construção começa pela porta, porque a porta, missionária Rose, ela vai dar legalidade à entrada e à saída. A porta ela abre tanto para sair e tanto para entrar. Se a construção de Jerusalém está iniciando pelas portas, Neemias está dizendo: enquanto eu estiver aqui, eu vou controlar a entrada de Jerusalém. Eu vou repetir: enquanto eu estiver aqui, eu vou controlar a entrada de Jerusalém. É mais ou menos assim, aqui na obra, aleluia, ninguém entra sem ser convidado. Aqui não tem intruso, aqui não tem falador, aqui não tem opinião errada. Aqui quem controla a porta, aleluia, sou eu, porque quem trouxe, levanta a mão, porque Deus vai te dar o controle. Deus vai te dar o controle. Olha Deus dizendo para alguém nessa noite, aleluia, começa a controlar a porta da tua vida, da tua família, da tua casa. Não deixa ninguém entrar lá sem você liberar. Não deixa ninguém invadir, ah meu Deus do céu, o território que Deus te colocou. Neemias, e aí? Controlou a entrada e a saída. O interessante, sabe o que é? É que mesmo Neemias controlando a entrada e a saída, diz a Bíblia que 3 cidadãos chegou lá. E Neemias está onde? Está construindo. O cidadão chegou lá e disse: Neemias, para essa obra, interrompe a obra, não vai dar certo. Só que eles esqueceu que Neemias estava com a chave. Eles esqueceu que Neemias estava com controle. Eles esqueceu que quem levou Neemias não foi, aleluia, nenhum soldado, foi Deus. Então Neemias tem o controle. Alguém manda parar, ele continua. Alguém manda descer, ele não desce. Alguém manda ele calar, ele não se cala. Sabe o que Neemias está fazendo? Eu só saio daqui depois que a obra for terminada. Eu só saio daqui depois que o projeto for executado. Tranca, Neemias. Tranca, controla a entrada. Irmãos, é muito fácil todo mundo opinar na tua história. É muito fácil todo mundo opinar na tua vida. Mas a maior verdade, sabe o que é? É porque melhor do que a opinião alheia é ouvir Deus te direcionar. É ouvir Deus, meu pastor Pedro, te guiar. É ouvir Deus falar conosco. Você sabe o que eu acho lindo aqui na história de Neemias, ainda meditando essa tarde? Sabe o que eu acho lindo? Porque Neemias não tem título nenhum referente à unção. Não tem. Neemias não é um profeta. Neemias não é um sacerdote. Neemias não é um obreiro. Neemias não. Neemias não. Neemias não é nada disso. Mas Neemias ouvia a voz do rei. Neemias não era nada disso. Mas Neemias orava. Neemias não era nada disso. Mas Neemias jejuava. Oh, glória a Deus. Sabe o que é? Aleluia, é porque para orar, para ouvir a voz de Deus, do rei, e para ouvir a voz do rei, e para jejuar e orar, não precisa ter cargo, não precisa ser, meu irmão, aleluia, ele só precisa de uma coisa: ser obediente àquele que chamou, ser obediente àquele que levantou ele. Estamos equivocados, irmão, nos nossos pensamentos. Estamos equivocados na nossa maneira de pensar. É porque se o fulano tiver uma unção, é homem de Deus. Se o Beltrano tiver um cargo, é mulher de Deus. Se o fulano, irmão, para com isso.
Aleluia. Neemias não tem nada disso, mas ele está construindo um lugar. O que eu acho lindo, sabe o que é? É porque, irmão, Jerusalém está acabada. Jerusalém está destruída, meu amigo Charles. Mas eu não vejo ninguém em Jerusalém se levantando. Ninguém em Jerusalém levanta o pé. Aí vem um cidadão que nunca pisou na terra. Nunca chegou em Jerusalém. Conheceu como? Através da destruição. Aí o povo de lá, cadê? Irmão, eu aprendi, ainda hoje à tarde, lendo essa palavra, que se os de Jerusalém não edificar, Neemias está chegando. Neemias está vindo. Neemias já recebeu cartas. Neemias está atravessando a fronteira e está dizendo: se os de Jerusalém não edificar, fica tranquilo. Eu sei a história que Jerusalém tem. Eu vou edificar os muros. Oh glória! Aleluia! Ele edifica. Neemias quer dizer consolo. Aquele que vem para consolar. Aquele que vem no momento difícil. Aquele que vem no período de batalha, de guerra. É nesse momento que Deus vai colocar um Neemias do teu lado. É nesse momento que o Neemias vai aparecer. É nesse momento que o Neemias vai chegar. E o Neemias, irmão, ele é alguém que ninguém arranca ele do propósito. Como é que Neemias trabalha, pregador? De um lado a espada, do outro levantando o muro. De um lado a espada, do outro levantando o muro. Neemias está nos ensinando que mesmo no momento de trabalho, a espada tem que estar pronta. Porque não sabe, aleluia, que mal pode haver ou chegar novamente. Aí Neemias levanta o muro, a espada do lado, ergue o muro, a espada do lado. O problema é porque estamos levantando o muro, a espada distante, estamos erguendo o muro, a espada distante. Se o adversário chegar, como é que nós fica? Sem armas, sem proteção. Aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau, ele chega na nossa vida, e nós precisamos estar pronto para suportar o dia mau. O dia mau chega na tua família, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Mas se tu estiver pronto, ele vai vir, mas ele vai passar. Ele vai vir, mas ele vai passar. Neemias quer dizer consolo. E Neemias vai começar a construção pelas portas. E uma das portas, ou a primeira porta que Neemias vai construir, vai restaurar, ele vai citar aqui, se eu não me engano, era 12 portas que havia em Jerusalém. E uma das portas é a porta das ovelhas. A primeira porta que vai ser construída, repete comigo, porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ele está reconstruindo, em primeiro lugar, para nos ensinar, aleluia, para nos mostrar, porque no lado da porta das ovelhas, havia muitos rebanhos, muitas ovelhas. E as ovelhas era o animal que o sacerdote pegava para fazer o sacrifício, talvez aos cultos, ao Senhor. Então, se Neemias está reconstruindo, em primeiro lugar, enquanto ele constrói o muro, as portas das ovelhas, Neemias quer trazer uma mensagem, aleluia, para nós. É que o muro vai ser edificado, mas o sacrifício não pode faltar. O muro está sendo construído,
mas o sacrifício tem que permanecer. Aleluia, tem que existir. O sacrifício tem que estar. Aleluia. A maior verdade é que muitos de nós estamos deixando de sacrificar. Muitos de nós estamos abandonando o sacrifício. Mas Neemias está dizendo nessa noite, aleluia, que o sacrifício tem que voltar, a adoração tem que voltar, o clamor tem que voltar, a busca tem que voltar, a intensidade tem que voltar. Não abra mão do sacrifício por nada na tua vida. Fala para alguém do lado, constrói um muro, mas não deixa de sacrificar. Sacrifício, adoração, busca. Neemias está dizendo, nesse altar ainda vai exalar cheiro de sacrifício. Nesse altar de Jerusalém ainda vai exalar um bom perfume, uma essência. Não deixa de sacrificar por nada. Não deixe de sacrificar por nada. Porta das ovelhas. Aleluia. A segunda porta que Neemias edifica, que eu encerro. Segunda porta, a porta dos peixes. É a segunda porta que Neemias edifica. Em Jerusalém havia muitos mercadores. E muitos barcos iriam abastecer, comprar, vender peixes naquele ambiente. Então, essa porta, ela vai trazer o sustento, o alimento para aquele povo, para aquele lugar. Neemias está mostrando que em Jerusalém o sacrifício está sendo restaurado. Em Jerusalém o alimento também está sendo restaurado. Porque que adianta ter muros? Que adianta ter sacrifício e não ter alimento na mesa? Que adianta ter tudo isso? E quando olhar, dizer, cadê o alimento? Mas o mais lindo é que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que Neemias está dizendo? O Cristo vai nos alimentar. A palavra não vai faltar. O alimento vai ser estabelecido. Se entrar alguém com fome, vai ser alimentado. Se entrar alguém, aleluia, debilitado, vai ser alimentado. Porque está sendo restaurado a porta do peixe nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, Ele vai te dar pão, Ele vai te dar água, Ele vai te dar o alimento para nós caminhar mais um pouco. Escute isso aqui. O alimento que Deus dá, irmão, o alimento que Deus nos dá, Ele nos faz andar. E não é pouco, não, é muito. Eu me lembro do alimento que o anjo deu a Elias. A Bíblia diz que o anjo desce a primeira, dá pão a Elias, cozido na brasa. Aí diz para Elias, Elias, levanta, porque a tua caminhada é longa. Elias faz o quê? Dorme. Mas o mesmo anjo vem de novo, dá pão cozido na brasa para Elias e água, e diz as mesmas palavras. Pregador, mas por que o anjo veio duas vezes e trouxe o mesmo alimento? Porque na primeira Elias não entendeu. Então Deus não vai mudar o cardápio. Ele vai trazer o mesmo alimento e vai trazer a mesma palavra de novo. A palavra é a mesma, o cardápio é o mesmo. Mas na primeira vez era para Elias andar, caminhar. Aí Elias deitou e dormiu de novo. Aí o anjo falou, menino teimoso,
Aleluia, eu vou lá de novo. Quando ele vai, que dá o pão, que dá a água, e diga para ele: Elias, anda meu filho, caminha rapaz, a tua jornada é longa, o teu caminho é longo. Deus está dizendo para alguém aqui: ele já te deu pão, ele já te deu água, e está dizendo para você: caminha, anda, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Prosseguir. E tem muita gente sendo alimentada por Deus e parado. Tem muita gente sendo alimentada por Deus e dormindo. É caminhar. É o alimento que Deus vai te dar. É o alimento que Deus vai nos dar. Quem é que lembra de Agar no deserto? A Bíblia diz que Abraão pegou e deu a Agar um odre de água, e deu a ela pão. Odre de água e pão. A pergunta é: o que acabou no deserto de Agar? A água. Não tem registro dizendo que o pão acabou. Sabe por quê? Porque o alimento, o pão que Deus te dá, te entrega, não acaba. Aqui, segura. A Bíblia diz que a água que Abraão deu acabou, sim ou não? Só que depois daquele momento, Deus fez o que com Agar? Abriu os olhos, Charles. Quando Deus abriu os olhos, ela viu o quê? Uma fonte de água. Sabe o que Deus está dizendo, Agar? A água que Abraão te deu, ela tem limite. Mas a água que eu estou te mostrando, não é um odre não, Agar. Oh, ebal, séria. Não é um copo de água não, Agar. O que eu estou te mostrando é uma fonte de água no meio do deserto. O que Deus dá, irmão, não acaba. Mas o que o homem dá, isso pode terminar. Deus te entregou aí, te entregou. Deus te deu aí, Deus te deu algo. Se Ele te deu, pode passar céus e terra, vai permanecer na tua história, não acaba. É o alimento de Deus. Escuta, para encerrar, na multiplicação, Jesus vai transformar os pães para milhares de pessoas. A grande multidão que estava com ele. Só que a Bíblia diz: contaram-se os homens, quase 5.000, fora as mulheres e as crianças. Só que quando chegou no menino, a Bíblia diz que o discípulo olhou e falou assim: mestre, tem um menino aí no meio da multidão, que esse menino, a mãe dele preparou um lanche antes dele vir, preparou um mistério e deixou lá dentro do cestinho. E aí, tem o quê? Lá tem alguns pães e uns peixes. Traz. Quando trouxe, houve uma multiplicação. Só que o mais interessante é porque o menino, ele trouxe o lanche pensando nele. Ou talvez a mãe colocou pensando nele. Mas quando chegou lá, o que ele trouxe para ele, varão Charles, conseguiu dividir para todos aqueles que estavam ali. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? É o que Ele te entregou. Não vai só alimentar você. O que Deus colocou na tua vida vai alimentar pessoas que se aproximar, se achegar até você. Aleluia. Deus irá nos alimentar nessa noite. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Se coloca de pé. Amém. Irmão, eu estou programado aqui, irmão.
Mas vamos lá. Me programar nessa noite e é estreito, né? Mas, meu Deus do céu, e esse relógio? É para fazer um ciclo aqui na frente? Vamos fazer um ciclo aqui, irmão. Pregador pentecostal programar ele fica meio. Mas vamos lá.